Olá, olá pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Bom, nesse momento nós vamos dar continuidade aí às nossas aulas com o tema Os Estudos de Religião. Esse tema está na sua apostila, no segundo tema da mesma, tá? Então, durante alguns minutos desta aula, nós vamos discutir os pontos mais pertinentes, os pontos mais interessantes de toda esta vasta temática que nós poderíamos ficar aqui, de repente, um ano inteiro só discutindo sobre os aspectos de determinadas religiões. Mas eu busquei separar os pontos que julguei eu, é claro, ser os mais importantes e mais relevantes para essa nossa disciplina. Então peço você que você esteja conectado com a aula e desconectado com tudo aquilo que possa roubar a sua atenção, para que você possa extrair desses estudos o máximo de informações que sejam relevantes para a disciplina. Então vamos lá? Bons estudos, seguimos o nosso baile aí. Primeiro tema, pessoal, é acerca do problema de Deus. Por que Deus se torna um problema? Deus se torna um problema na mente, tanto daqueles que acreditam em sua existência, quanto daqueles que desacreditam em sua existência. Isso por quê? Porque os que possuem a crença na existência de Deus, geralmente são pertencentes a algum princípio religioso, professam a sua fé dentro de uma determinada doutrina ou de uma determinada linha de pensamento religioso. E geralmente essas pessoas que assim o seguem, esta linha de crença no divino, têm por base os textos sagrados que vão nortear a sua religião, tá bom? No caso dos judeus, a Torá, dos muçulmanos, o Alcorão sagrado, dos cristãos, a Bíblia contendo o Antigo e o Novo Testamento, os judeus messiânicos que vão dialogar tanto com o Antigo como valorizar também o Novo Testamento, eles vão ter por base os textos sagrados, só que os mesmos não vão apresentar, né, a certeza da existência do Deus ao qual eles estão acreditando. Como assim, Leandro? Isso, porque a Bíblia, tanto em seu Antigo quanto em seu Novo Testamento, ela não apresenta 0,0000, coloca mais 0,000,1% de quem de fato Deus é. E a Bíblia tampouco se preocupa em apresentar provas da existência de Deus, tá? Os que são adeptos à ciência, né, que são os ateus, que tentam por A ou B tentar provar a inexistência desse ser divino, também não prosperam. E isso não prosperam, pessoal, pelo simples fato de que a ciência também ela não vai ter respostas para as perguntas, né, para os questionamentos daqueles que não são adeptos à existência do divino. Então Deus acaba por ser um problema, até porque Deus ele não é um joguinho de videogame, né, que você começa ali na fase de número 1, termina ali na fase de número 10, acabou o joguinho 1, pega o joguinho 2 e assim vai. Ah, zerei um joguinho. Não, Deus não se propõe a ser isso, até porque a característica de Deus é eterno, ele possui a eternidade, ele é o começo de todas as coisas e ele é o fim de todas elas. Então, quando eu cheguei, ele já existia, e quando eu acabar, ele ainda vai continuar a existir. Então, não tem como, por meio de métodos humanos ou de métodos científicos, você tentar comprovar a existência ou a inexistência daquele que é, né? Não daquele que foi criado. Mas eu separei 3 tópicos acerca desse tema para nós discutirmos acerca dos mesmos e tentar elucidar de forma clara e objetiva o tema do problema de Deus. O primeiro tópico aí vai trabalhar acerca da ciência não poder captar o objeto da fé, que é Deus. Bom, por que a ciência não pode captar, né, o objeto da fé, que é o próprio Deus? Porque a fé não é uma imposição. A fé é uma proposta.
né? E por que a fé é uma proposta? Porque a fé, de acordo com o texto sagrado, né, é o firme fundamento das coisas que não se veem. Bom, se você não vê a fé, você não pode captá-la. A fé, por exemplo, é algo que você tem convicção, é algo que você possui uma certeza. A fé não é algo que se sente, a fé é algo que se crê. A fé, ela não trabalha com as nossas emoções. A fé trabalha com a nossa crença, logo trabalha com as nossas certezas, com as nossas convicções. Logo, a fé é a certeza ou a convicção daquilo que eu não sinto, daquilo que eu não toco, daquilo que eu não vejo, daquilo que eu não apalpo, daquilo que pelo qual eu não sou apalpado. Então, se a fé não trabalha com sensibilidade, com emoções, logo ela não pode ser captada. E se o objeto que gera a fé é Deus, e Deus, de acordo com o texto sagrado, né, no Evangelho de João, capítulo de número 4, é Espírito, ele também não pode ser captado. Logo, a ciência, ela não pode, de forma alguma, tentar provar a existência ou a inexistência de Deus. E tem uma outra problemática também, né, acerca da ciência. E isso se dá pelo fato de que existem dois tipos de cientistas, né? O cientista que possui a sua crença, e quando eu falo de crença, não trabalho denominação, crença eu falo na certeza ou no crédito que ele dá à existência de Deus, e o cientista descrente, que é o que não acredita. O cientista crente, né, que possui uma crença, ele vai pegar os resultados do fruto do seu objeto de pesquisa e vai trabalhar a ideia que dialogue com a sua crença. Entende? Logo, se ele acredita em Deus, o fruto da sua pesquisa vai dizer que Deus existe. Já o descrente, ele vai pegar o resultado do fruto da sua pesquisa e vai dizer que Deus não existe. Porque eles vão defender a sua tese, a sua linha de pensamento. Então, por isso que a ciência, ela não pode captar o objeto da fé, que é Deus. Porque a fé não é algo que se sente. A fé não é algo que se apalpa. A fé é algo que se crê, que se acredita, que gera convicção, tá? Quando as emoções elas são trabalhadas no contexto de fé, isso gera desesperança, porque essa pessoa só vai sentir fé, só vai sentir Deus quando ela estiver em um ambiente de conforto para ela, aonde ela passa a acreditar que naquele espaço Deus está. Então, nos espaços pelo qual ela é confrontada, Deus não vai estar. Logo, o objeto da fé dela não estando, as emoções dela não será trabalhada e isso vai gerar decepção. Então, a ciência, ela não pode captar por A mais B de que a fé existe e Deus existe ou não. Segundo ponto aí, o crente, né? E esse crente aqui, volto a frisar, é o que possui uma crença, tá? É o que é possuidor de uma linha de raciocínio a qual ele defende arduamente a sua tese. O crente não pode explicar Deus por meio de demonstrações verificáveis. Como assim? O que são demonstrações verificáveis? Eu não falo, pessoal, não somente dos textos sagrados, tá? Porque, volto a frisar, a Bíblia, ela não ocupa-se com a ideia de tentar provar que Deus existe. Em toda a Bíblia, você vai sempre ser convidado, né, a acreditar em Deus por meio da fé, por meio daquilo que não se vê, mas por meio daquilo que se crê. Por isso que nós somos crentes, porque nós acreditamos naquilo que nós não vemos. Se nós fôssemos cientistas, aí nós poderíamos dizer que eu creio pelo que eu vejo. Então o crente não pode explicar Deus por meio de demonstrações verificáveis. E nelas estão os textos sagrados, nelas estão as suas próprias experiências. Deus não se explica. Milagre não se explica. Milagre se vive, se desfruta.
né? Se dialoga. Então o crente não pode explicar Deus, né? Eu posso explicar, por exemplo, como Deus criou o universo? Não, eu posso fazer a leitura. A metodologia que Deus usou, eu não sei. Eu não posso explicar por pormenores, né? Os átomos, os elétrons, a química que Deus usou, a física. Não. Eu posso dizer para você, Deus fez isso, certo? Agora, eu posso explicar como Deus fez? Não, eu não posso. Eu não tenho essa possibilidade, tá? Eu só posso, por exemplo, como eu posso dizer isso para vocês? Explicar Deus quando eu conseguir compreender que Deus é inexplicável. A maior explicação que eu posso, como crente, dar de Deus é dizer para você que Deus é inexplicável. Essa é a certeza, tá? Terceiro tópico é que Deus é o outro da ciência, ou seja, ele é o que verifica. O que é a ciência, pessoal? Ciência é aquilo que verifica, né? O cientista é aquele que vai verificar arduamente o fruto do seu alvo. Então eu vou me debruçar sobre a figura dessa caneta, por exemplo, e vou verificar a fórmula, né, de que forma ela foi feita, quando foi, quem fez, quais foram os elementos químicos que foram utilizados para fazer essa tampa, para gerar essa tinta, para colocar dentro desse recipiente. Então vou verificar. Só que Deus, dentro desse processo, ele é quem verifica. Deus é o cientista. O próprio texto sagrado ele vai relatar que ele sonda corações. Então ele é o cientista. É ele quem nos instrui, é ele quem nos estuda, é ele quem faz um minucioso estudo científico acerca da nossa vida, né? O próprio texto citado aqui por mim vai dizer que ele sonda os nossos corações. O próprio texto sagrado vai dizer que os pensamentos que não chegaram ainda ao nosso coração são esses que Deus tem para mim e para você. Ou seja, Deus sabe o que eu vou pensar sem antes desse pensamento aparecer no meu coração, né? Então Deus é o que sonda. Então o problema de Deus, a ciência não pode responder, o crente não pode explicar, porque Deus é o outro da ciência, é ele quem estuda, é ele quem verifica, e ele é o ser que não pode ser zerado em seus estudos. Só que quanto mais eu aprendo sobre Deus, mais eu estudo sobre Deus, mais eu tenho contato sobre as suas ações, tá bom? Beleza, pessoal? Vamos seguir aí. Outra ideia sobre o problema de Deus aí. Vamos lá. Nós vamos trabalhar aqui agora acerca do absoluto, do relativo e do metafísico. Vamos entender essa situação aí acerca do problema de Deus. Porque o absolutismo, ele vai estudar a origem de Deus. Só que como é que eu vou estudar acerca da origem de um ser que não existe? Como assim, Leandro? Como é que o estudo absoluto, o absolutismo, ele vai se propor a estudar a origem de Deus, ou seja, eu quero saber quem fez Deus. Quando nós trabalhamos a ideia de que Deus não existe, eu estou trabalhando a ideia de que Deus não foi feito, Deus não foi formado. Tudo que existe tem começo, meio e fim. Tudo que existe tem um Criador. Tudo que existe nasce, cresce e morre. Bom, Deus não tem um Criador, porque Ele é o Criador. Deus não nasceu em um momento, não viveu em um momento e não vai morrer em um momento. Então, eu zero essa possibilidade. Deus, ele simplesmente é. Como ele vai se apresentar no texto sagrado ao profeta Isaías, dizendo que ele vai dizer que eu sou. Como ele se apresenta nos textos sagrados a Moisés, dizendo eu sou o que sou. Ele vai dizer a Isaías, antes de todas as coisas existirem, eu sou. Então, zera-se essa possibilidade do absolutismo estudar a origem de Deus. Só que tem um relativo. O relativo estuda a manifestação, ou seja, ele vai se propor a estudar os aspectos do fenômeno do milagre, por exemplo, né? Então eu vou estudar a manifestação de Deus em um determinado momento da história. Atos capítulo de número 2. Houve uma manifestação do Espírito ali, correto? Beleza, correto. Enquanto uns estavam do lado de fora entendendo, outros estavam do lado de fora
em questionamento e outros estavam do lado de fora executando uma crítica. Então, relativo, o próprio termo já diz, é relativo. Eu posso explicar a manifestação para 3 grupos diferentes. Um vai acreditar, um vai questionar e o outro vai acusar. Então, o problema de Deus está muito condicionado à relatividade da metodologia de cada um. Então, uns vão acreditar e vão confiar firmemente na ideia. Outros vão questionar. Não, mas espera lá. Me explica isso direitinho, né? E outros vão criticar. Vão falar assim, isso não existe. Isso é fruto de ficção. Isso não é comprovado. O metafísico busca a compreensão das coisas, ou seja, o que faz ser as coisas como são. Como é que o universo funciona? Como é que o Sol aparece e desaparece na mesma proporção que a Lua surge? Então a Lua chega, o Sol sai, quando o Sol sai, a Lua chega. Como é que eu vou tentar explicar e compreender perfeitamente esse processo? Né? Como é que eu vou compreender que uma mulher gera um filho e esse filho foi gerado pelo Espírito Santo e não por meio de um ato cuja relação sexual foi externada dentro do contexto? Como é que eu explico isso? Então a metafísica, ela vai buscar compreender, vai buscar a compreensão das coisas, ou seja, como é que isso tudo funciona? Como é que isso tudo aconteceu? E dentro do problema de Deus, Deus nem tudo nos explica. Deus nem tudo nos ensina. Deus simplesmente faz e está feito e está acabado. Então, o problema de Deus absoluto, estuda a origem. Deus não nasce, Deus é, então quebra-se. O relativo, estuda a manifestação. Como é que eu vou explicar a manifestação de Deus ao longo da história? Para quem tem fé, é fácil. Para quem não tem fé, é loucura. O metafísico busca compreender como as coisas funcionam. E Deus nem sempre nos explica e nos ensina como essas coisas elas vão acontecer. Beleza? Podemos seguir? Seguimos aí então. Outro tema muito pertinente da apostila é a filosofia da religião, né? E você vai ter contato na temática, né, da nossa aula, que é o estudo de religião. Então, a filosofia da religião, resumindo em pormenores, né, é o processo, resumindo o processo da filosofia da religião, procura examinar de forma racional as explicações religiosas. É você trazer razão à sua fé, né? Então, eu vou explicar racionalmente o porquê você crê que Jesus desceu à Terra, morreu na cruz para nos salvar, tá? É uma dessas bases. Mas vamos nos aprofundar um pouco melhor. Qual o significado da filosofia da religião? São 3. Primeiro, a religião na filosofia, tá? Ela é uma devoção a tudo que é sagrado. Então, como é que a filosofia ela enxerga a religião? Ou religioso, né? Bom, enxerga uma pessoa que é devota a tudo aquilo que é sagrado. Na imagem está um crente, né, creio eu, com uma devoção a uma cruz, que foi o lugar onde Jesus foi crucificado. Mas nem sempre essa devoção ao sagrado está condicionado diretamente a algo relacionado ao aspecto religioso. Sagrado para mim pode ser essa caneta, sagrado para mim pode ser o meu aparelho celular, sagrado para mim pode ser a minha família, sagrado para mim pode ser o meu trabalho. E eu vou ter uma devoção a todas essas coisas. Eu vou ser devoto à minha esposa, eu vou ser devoto ao meu esposo, aos meus filhos, ao meu trabalho. Devoção é a entrega completa a algo ou a alguém. No aspecto de crença, a devoção ao sagrado é a entrega completa a Deus ou ao fruto da organização religiosa pela qual você faz parte. Então, como é que se manifesta essa devoção dentro do aspecto filosófico, né? Eles vão dizer que se a minha religião me pede para que eu suba um monte, eu vou subir, jejue, eu vou jejuar, orar, eu vou orar. Se a minha religião me pede para tomar um banho de pipoca, um banho de sal grosso,
eu vou fazer. Se a minha religião me pede caminhar da minha residência até um lugar sagrado, como muitas pessoas fazem, né? No dia a dia Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, eles sobem a Aparecida do Norte e vão caminhando, é uma devoção, tá? Então, dentro do aspecto filosófico, a religião é a entrega a tudo aquilo que o personagem, né, da entrega entende por sagrado, tá bom? Segundo aspecto aí, é um culto que aproxima o homem ao objeto de adoração. Então, dentro da filosofia, a religião, além de ser uma devoção, é uma forma de culto. Então, o filósofo, né, a filosofia da religião vai dizer que todas as vezes que eu vou ao culto, é uma forma que eu tenho de me aproximar ao objeto da minha adoração, que no meu caso é Deus, é Jesus, né? Então, todas as vezes que eu vou ao culto, numa terça, quarta, quinta, sábado, domingo, todas as vezes que eu estou em um ambiente de culto, eu estou praticando um ato de tentativa de me aproximar de Deus. Então lá eu vou orar, lá eu vou cantar hinos de canções a Deus, lá eu vou ofertar ao Senhor, vou escutar uma palavra. O que me faz ir ao culto, segundo a filosofia da religião? O desejo de me aproximar do objeto da minha adoração. Todas as vezes que eu vou ao culto, dentro da perspectiva filosófica, eu estou indo buscar a Deus, me aproximar de Deus. Por isso que tem muitas pessoas que falam, de certa forma elas não compreendem bem, não são obrigadas, né, a compreender. Elas falam assim, eu vou à igreja buscar a Deus. Ela não entende que ela pode buscar a Deus dentro da sua residência, tá? Então a filosofia vai trabalhar esse aspecto. Eu vou à igreja buscar a Deus, eu vou ao centro de Umbanda buscar a minha entidade. Eu vou a uma mesquita buscar a Alá, tá? Então, dentro do aspecto filosófico, uma devoção ao sagrado, uma entrega. Dentro do aspecto filosófico, o culto é algo que eu uso para me aproximar de Deus. E o terceiro e último é uma crença onde o homem busca superar o sofrimento e encontrar a felicidade. Então, o significado da religião na filosofia, dentro do terceiro ponto, ela é uma crença. E aí está um bonequinho, né, com o cérebro, porque a crença é algo que trabalha na sua mente, né? Ela está trabalhando dentro desse aspecto aqui. Então, o que é religião para mim, de acordo com a filosofia? É onde eu busco superar as minhas dores e é onde eu busco encontrar a minha felicidade. Então, todas as vezes que triste estou, eu vou ao culto. Eu me agarro aos aspectos da religião que eu professo. Porque eu entendo que a religião, ela serve para mim como um pedaço de toco, né? Quando estou em alto mar, sem ter auxílio de um navio. Então, eu estou em alto mar, vou morrer afogado a qualquer momento, e de repente passa ali, né, um toco de árvore, eu me agarro a esse toco e falo assim, ó, é a minha sobrevivência. Então, enquanto eu estiver agarrado ao toco de árvore, afundar não vou, e me manter vivo estarei. Então, a religião para o filósofo nada mais é do que o meu lugar de refúgio. E se me refugiando ali estou em tempos de crise, ali também vou encontrar a minha felicidade. Fora dali, eu vou continuar sofrendo. Fora dali, eu não vou encontrar a minha felicidade. Tá bom, pessoal? Então, quero que vocês foquem aí nesses entendimentos, extraiam dele as maiores informações possíveis para que vocês possam acrescentar na temática dos estudos de religião tudo isso que nós discutimos dentro desses tópicos do problema de Deus e da filosofia da religião. Tá bom, queridos? Então, que Deus abençoe a vida de vocês, bons estudos e deixem seu comentário em nossa plataforma. Deus abençoe, pessoal. Fiquem na paz de Deus, tá bom?